virou um pânico de rejeição que eu não sei te dizer, e é um trauma. Faz com que a gente carregue um pacotinho um pouco maior de traumas. Eu não posso adoecer porque eu não posso passar pra ele, eu não posso pegar catapora, eu não posso pegar sarampo, eu não posso pegar nada Olha que só. gripe, eu não posso pegar nada. Então eu fui uma guria que nunca adoeceu. Oiê, nós somos a Victoria. A Renata. E a Mariane? Somos 3 mulheres na faixa dos 30 que compartilham experiência e se expõem demais nesse canal. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Ei Mulher. Hoje daremos sequência a uma série de episódios sobre pressões sociais sofridas por mulheres e os impactos disso na nossa saúde mental. Mas, antes de entrar nesse assunto denso, se tu não ouviu ainda, anota aí que a última sequência de apps é sobre sexo e tá bem levinha e divertida. E antes de tudo isso, procura a gente no @canal Ei Mulher na sua rede social favorita e interage com a gente por lá. Manda sua sugestão ou história e ajude a gente a fazer desse espaço o que ele é. Horas divertido e horas questionador. Os episódios são lançados todas as quintas-feiras, ao meio-dia, pontualmente no Spotify, e depois a gente coloca na nossa plataforma no YouTube também. Então, inscreva-se na sua favorita para receber notificações sempre que entrar um episódio novo. Aí você escolhe, você nos ouve, você nos vê, ou você nos vê e nos ouve. Nessa sequência de episódios, a gente está falando sobre a aceitação do próprio corpo, envelhecimento, etarismo, depressão, ansiedade, traumas. E como tudo isso impacta a vida da gente sendo mulher. Queremos que esse canal seja um espaço seguro e acolhedor para conversarmos sobre assuntos importantes e relevantes para nós, em todas as fases da nossa vida. Sabemos que esses assuntos podem ser desafiadores, sabemos mesmo que esses assuntos podem ser desafiadores, mas acreditamos que juntas podemos compartilhar nossas experiências, aprender e crescer. Então prepare-se para refletir, sentir-se acolhidas e para termos conversas honestas e sempre que possível bem-humoradas sobre esses temas tão importantes para nós. Bora? Bora! E o episódio, Bora! o assunto do episódio de hoje é traumas. Pois é, quem não os tem, não é verdade? Que é isso? Nem tenho. O que é isso? Nunca vi, só ouvi falar. Nesse episódio, nós vamos explorar os traumas que moldam, né, a nossa saúde mental, o nosso bem-estar emocional e até mesmo as nossas perspectivas de futuro. Queremos discutir as camadas dessas experiências dolorosas e abrir meios que usamos para enfrentar e superar os efeitos que podem persistir ao longo de muito tempo. Traumas podem assumir muitas formas e afetarmos de maneiras únicas. Eles podem surgir de eventos traumáticos únicos ou de situações prolongadas, que nos deixaram profundamente marcadas. Nossa ideia é trazer à tona a importância do autocuidado, do apoio emocional e de buscar ajuda profissional quando necessário. Queremos lembrar a todas as nossas ouvintes que não estão sozinhas e que a cura é possível. Então, pega a sua xícara de chá. Eu me dei o direito de pegar a minha taça de vinho. Gente, fazia tempo que eu não fazia isso, mas hoje eu senti necessidade. E encontre um lugar confortável e junte-se a nós nessa jornada de autoconhecimento e esperança. Esse é o nosso espaço seguro para explorar os traumas e os seus impactos nas nossas vidas como mulheres. Então vamos lá, gente. Levanta a mão quem tem trauma. Eu só não levanto o pé porque eu tô Não com dá. pouca, como é que fala? Elasticidade. Ai, gente, sabe que a gente agora que é adulta, né, já não é mais adolescente, a gente já começa a ter muitas amigas mães, né? Que é normalmente o que acontece nessa fase da vida de mulheres que escolhem, né, ou enfim, acontece de terem filhos. E eu percebo muito, assim, essa coisa do tipo, ai, mas isso vai traumatizar a criança, eu não quero ter um filho traumatizado. E meio que esses dias eu falei para uma amiga dela, eu falei assim, cara, tenta só não traumatizar muito, porque vai, não tem Tenta como traumatizar o não, mínimo. tá ligado? Não Eu tem como li, eu li não. uma coisa recentemente, que eu acho que eu até já tinha ouvido falar antes, mas quando eu ouvi agora, recentemente, eu disse, nossa, faz muito sentido. Que realmente o próprio nosso nascimento já é um trauma. Imagina tu sair do quentinho, Tu tá lá gostoso, confortável, silencioso, de repente uma sala cheia de luz, uma galera berrando, eles te metem numa batendo na tua balança bunda pra tu gelada. chorar. Exato, um tapinha na bunda ainda só pra te começar a saber que a vida não vai ser fácil. Gente, mas sabe que, assim,
a minha busca, já começando a falar sobre traumas, traumas pessoais, né? Porque aqui a gente está para dividir as nossas histórias e assim fazer com que outras mulheres não se sintam sozinhas e se sintam acolhidas dentro dos traumas delas. Às vezes a gente não consegue nem saber por que que a gente está tendo um certo comportamento, e quando a gente vai mais a fundo, a gente entende que aquele comportamento é causado por um trauma, realmente. E essa minha busca de autoconhecimento começou mais ou menos há uns 7 anos atrás, depois de um final muito traumático de relacionamento, onde aconteceram coisas comigo, fizeram coisas comigo que eu nunca pensei que fosse possível, assim, que alguém fizesse. E, e aquilo, sabe que hoje, 7 anos depois, eu ainda me vejo em muitas situações que me causam uma certa ansiedade causada pelo trauma. Eu consigo hoje identificar o que é trauma, né? E o que é comportamento meu, mas é engraçado como 7 anos depois ainda muitas coisas me são, como é que fala? Que são prejudiciais para minha saúde mental por causa de traumas que eu vivi. Tu vê, 7 anos. Sim, é louco, né? Acho que quando tu começou a falar, Rê, sobre isso de, né, a minha experiência pessoal com trauma e tal, é importante falar que trauma é uma resposta emocional intensa a um evento estressante ou traumático, que Uhum. pode envolver integridade física, psicológica. Ele pode ser causado por variadas situações, assim, tipo abuso físico, por exemplo. E aqui em abuso físico a gente está falando de uma violência ou de um abuso que, na verdade, ele estava mascarado, às vezes até de carinho, né? Enfim, Uhum. sexual, emocional. Emocional tem muito essa coisa do psicológico, né? E o psicológico, às vezes, não só o direto, mas o velado também. Acidentes, desastres naturais, né? Violência urbana, etc. Então, acho que é importante falar que, às vezes, um evento ou uma situação que é gatilho para mim não é para né? Uhum. Ou Isso. alguma vivência na infância provocou um trauma em mim e não provocou no meu irmão, por exemplo, porque Uhum. cada pessoa é única e tem uma resposta individual, né, na sua experiência Uhum. sobre aquilo. E meio É. que acho que a gente às vezes pensa que, ai, acho que se a gente for falar até de estresse pós-traumático ou desses gatilhos provocados por traumas, se pensa muito em pessoas que sofreram abusos graves, né? Tipo, ai, Exato. acidente, coisas mais pesadas. E não é, gente. Às vezes é uma coisa que ela aconteceu tantas vezes ou de forma tão velada que ela te provocou um trauma também, E mesmo não pode ser tendo sido pequena feito também, muito, né? né? Pode ser pequeno, exato. Pequena e às vezes até natural, né? Por causa, eu vou exemplificar isso que a Mari falou quando ela fala, pode ter provocado um trauma em mim e não nos meus irmãos, né? O meu maior trauma acho que foi a perda do meu pai, né? E era muito nova, meus irmãos também. E cada um reage de uma maneira diferente. Cada um Sim. tem um trauma relacionado a a essa grande situação, né? Porque conduzido da maneira, cada um conduzido da maneira diferente, né? E é algo natural, né? Tipo, é um trauma de algo natural da vida. Então, qualquer coisa realmente pode se tornar um trauma dependendo de como a gente está recebendo e da forma que a gente leva essa situação, né? Sim, e é como a Mari falou, é extremamente pessoal. E aqui fica um primeiro recado, que é não julgue o trauma do amiguinho. Se daqui a pouco acontece alguma coisa que tu vê que a pessoa que está do teu lado reagiu de uma forma diferente ou que tu estranhou a reação dela, calma, isso pode ser resposta de um trauma. Eu tenho alguns, assim, que peguei de herança, assim, na minha história. E eu lembro que quando eu era muito pequena, eu nasci com uma doença autoimune que chama artrite reumatoide. E eu tinha principalmente, é uma inflamação que tem nas juntas, né? Doença de velho, mas eu tenho desde os 5 anos. Eu digo que eu sou o Benjamin Button um pouco mais bonita, né, gente? Porque Brad Pitt. E aí,
Esse fato, isso a gente foi explorando nas minhas consultas com a psicóloga, né? Esse fato de eu ter esse problema que me limitava em muitas atividades físicas, principalmente na escola, isso fazia com que eu fosse escolhida por último para os times. Eu sempre era goleira, porque eu não tinha muita habilidade, tinha o medo que eu me machucasse jogando. Então, esse tipo de coisa sempre foi muito presente na minha infância. E chegou um belo dia que eu me vi uma mulher já formada, solteira e que estava na pista, né? Cara, a rejeição que eu sentia na escola, isso a gente chegou à conclusão clinicamente. Ela hoje não tanto, porque eu já estou bem tratando isso há muitos anos, mas somados a outras coisas, cara, virou um pânico de rejeição que eu não sei te dizer, e é um trauma. É um trauma que eu trago desde a minha infância da rejeição, de não ser aceita, de não ser boa naquilo, logo ser deixada de lado. E aí isso a gente vai refletindo para amizades, para relacionamentos. Quando eu me vi nessa selva de pessoas que te aceitam e te rejeitam, eu não soube lidar. Isso fazia um mal gigante para mim. E, e aí a gente foi investigando da onde vinha aquilo, porque não era, entre aspas, normal. E ó, vem da infância de não ser escolhida na aula de educação física. E eu me lembro que depois eu estava matriculada agora, deve fazer, sei lá, uns 3 anos atrás, eu estava matriculada numa escola de atividade física, de treino funcional, e aí eles fizeram um dia de desafio e tal, e fizeram essa de escolher os times. Tipo, vai lá dois que encabeçam, um chama aqui, outro chama lá, outro chama aqui, outro chama lá. E eu fiquei por último, de novo. Tipo, 30 anos depois, sei lá quantos anos depois. Cara, eu fiquei tão mal que eu nunca mais fui no desafio que eles fizeram. Porque eu não queria mais. E eu falei pro dono, eu falei, ó, nunca mais faz esse negócio de escolher time. Isso é horrível para quem fica por último. Porque me levou lá para a escola. Olha que loucura. Sim, exato. E acho que isso é importante de falar, porque geralmente é muito fácil a gente entender um trauma que ele vai gerar ali um flashback ou evitar uma situação claramente direta àquilo. Uhum. Tipo, se eu faço uma trilha e eu me machuco, eu crio, tipo, sei lá, tenho medo de fazer trilhas de novo. Isso é acho que como é que eu posso falar? Uma consequência direta. Mas o teu caso Isso. era uma coisa, tipo, da escola, que era relacionada a formar grupos e participar de atividade física, que impactou na tua vida social com relação a, tipo, convívio de amizade, de atividades de lazer. Então, Sim. veio para um outro lugar, tá ligado? E Isso. aí, E eu me lembro que até durante a minha adolescência, eu nunca entendia por que alguém não gostava de mim. Tipo, na adolescência, tu é amigo de uns, não é amigo de outros. E eu não conseguia aceitar eu ser rejeitada. Tipo assim, eu não quero ser amigo da Renata, tá tudo bem? Tipo, hoje em dia, tá tudo sim, bem? queria que Mas, todo mundo gostasse de ti. cara, eu ia atrás de, mas por quê? Eu queria entender, entendeu? E aí hoje, Uhum. hoje, obviamente, eu já me comporto de uma maneira diferente, mas eu consigo identificar que é o trauma falando. Mas é Terapia, isso. né? Terapia, Ai, é terapia fez Terapia. efeito nesse vida. corpinho. Terapia. Gente, tem uma coisa eu acho que é importante falar também. A gente vai trazer traumas que são da nossa infância e da nossa vida, que posso ter mais de um tipo, a Renata mais de outro, a Vitória mais de outro, né? E, Uhum. obvia, e obviamente, isso tem muita relação Uhul! também. Isso tem muita relação com o meio de vivência, né? E a gente sempre tem que lembrar dos nossos privilégios quando a gente está falando desse tipo de trauma e vivência, principalmente relacionada à infância. Mas saindo desse lugar e só separando a gente, como a gente costuma fazer, né, entre grupos de mulheres e homens, é, tem um estudo uma revista científica que chama Jornal de Estresse Traumático. É uma revista de uma universidade, não diz aqui de qual. Mas ela analisou em 2014 o impacto do trauma na saúde mental e física das mulheres
e mostra que mulheres têm mais propensão a sofrer consequências na vida adulta em virtude de traumas vividos na infância, porque isso traz um peso maior na carga, né, ali de ser mulher. O que ele traz aqui é que ela perde, inclusive, a mulher perde, inclusive, qualidade de vida no trabalho em virtude de traumas. Ela apresenta níveis mais baixos de qualidade de vida no trabalho e na vida pessoal, se Claro. relacionado, né, ou comparado com homens. Imagina o trauma quando tu pega um trauma no trabalho. Pega um trauma como se fosse uma gripe, né? No trabalho. É ótimo. Pega um trauma é ótimo, né? Porque aí traz, né, que no caso tem violências, que é o abuso sexual, e não só, daí é que fala, não só sofrer o abuso, mas viver com medo do risco de sofrê-lo. A Uhum. Aí que violência tá. doméstica, a violência doméstica, o trauma obstétrico, que é o, né, do parto, enfim, todo o processo de parto, Uhum. e relacionado a assédio sexual e misoginia, né, que é esse trauma, às vezes, dá aquela coisa, isso é coisa de menina, você não pode, que daí faz com que Uhum. as mulheres cresçam com um pouco mais de receio ou insegurança, né, se comparado ali aos homens. Então, esse pacotinho aqui do abuso sexual, violência doméstica, violência obstétrica e esse do assédio e misoginia faz com que a gente carregue um pacotinho um pouco maior de traumas. E desde sempre, né? Porque eu Sempre. acho que o pacotinho da mulher, ele vem do sair na rua. Porque pro sair na rua da mulher, a gente tem que cuidar a roupa, a hora, né? Porque o homem tem o medo muito mais material É. do que o dano físico, né? Então além do dano material, que a gente também não queria ser roubada, né? Furtada na rua, a gente também tem medo de ser estuprada, né? Então a gente carrega o medo já por E a sair na gente, rua. Então, a gente já, o trauma, principalmente, agora vocês vão me corrigir se eu estiver errada, e todas as mulheres que estão ouvindo a gente, olha, eu, eu, ju- eu não tenho medo de falar que 100% das mulheres, das meninas, já pensaram em como se defenderiam num caso de estupro. Eu me vi falando sobre isso com as minhas sobrinhas de 8 anos. Então, isso é o quê? É um trauma que não é que eu sofri, mas é um trauma que alguém de algumas gerações atrás, né, de centenas de anos, sofreu e que foi passando para a próxima, que passou para a próxima, que passou para a próxima, que passou para a próxima. Então, assim, os traumas, às vezes, como eu identifico, assim, tô vagando com esse pensamento agora. Às vezes o trauma nem precisa ser nosso. A gente tem que ver também se a gente não carrega trauma de pai, de mãe, né? Trauma de alguma tia que disse assim, meu, aconteceu isso, não faz isso, não. E aí tu vai carregando esses traumas que nem são teus, a tua mochilinha vai ficando pesada com coisas que nem são tuas, né? É óbvio que a gente carrega, né? Não é tem que ver se carrega, tem que ver quais carrega, porque Quais carrega. carrega? É óbvio, É, mas eu quais digo, carrega. para as pessoas identificarem isso, né? O que elas estão carregando, por exemplo, eu não achava normal aquele sentimento de rejeição que eu tinha. Eu não achava normal lidar com a rejeição como eu lidava. E aí É, eu fui ver com a terapia, óbvio, né, gente? Façam terapia. E, e a gente identificou que vinha desde então. Mas como é bom tu saber a raiz do teu problema, da tua reação, né? E às vezes é uma resposta de um trauma de alguém que nem ressoa com a tua vida. é isso aí. Eu tenho uma história que eu poderia, como a gente às vezes faz aqui, né, dizer que é de uma amiga, mas eu vou dizer que ela é minha mesmo, faço isso. E vou que é dizer a um trauma, verdade mesmo hoje. é, que é um trauma, hoje eu vou dizer a verdade. Eu sempre digo a verdade, às vezes eu só digo que essa verdade é da Mariazinha, né, e não minha. Exato. Mas ele é um trauma que ele pegou a minha e minha mãe de um jeito que ele me traumatizou e o jeito que ele traumatizou a minha mãe fez com que a minha mãe me traumatizasse ainda mais. Os meus pais se divorciaram, eu tinha 10 para 11 anos, alguma coisa do tipo ali. E eu não vou dizer gênero nem nada, né? Mas um membro da família do meu pai, uma pessoa, né? Da família do meu pai, ligou na nossa casa
onde eu estava com a minha mãe e com o meu irmão, e eu atendi o telefone, e eu vou repetir que eu tinha entre 10 e 11 anos. 10 anos e meio, qualquer coisa do tipo. E a minha mãe foi casada com meu pai por 17 anos. Eu tenho um irmão mais velho, né? E ela sempre foi uma mulher religiosa, trabalhadora. é, eu não quero trazer, assim, nenhum tipo de significado pejorativo nesse sentido. Mas a Sim. minha mãe nunca foi uma pessoa que usou drogas, bebeu, foi a bailes, festas, não usava roupas curtas, nem decotadas, nem maquiagens marcantes, nem nada do gênero, tá? Era aquela coisa, assim, bem, bem dela recatada e do lar. Só trabalhava bastante. Oi. Um adendo, não, só para não deixar me preocupando com a fala, né? Mas não que isso justifique, mas da época volta uns anos atrás aí, né? A Mari já não tem, a Mari já, né, 30 a mais, né? Como a gente Ela já fala tem no. 18, ela já tem Então vamos 18. voltar um pouquinho no Não, tempo. mas o que eu Agora, quero desculpa, Mariane, vamos continuar O essa que história, eu quero perdão. dizer é que, assim, eu acho que um familiar preocupado com a integridade de um sobrinho ou sobrinha, ou de um neto ou neta, né? Ele, de um afilhado, alguma coisa assim, ele poderia manifestar preocupação caso ele percebesse que o pai ou a mãe, em virtude talvez de algum vício ou de algum comportamento, não, Sim. talvez não estaria em condição de dar a melhor amparo Uhum. familiar para aquela criança, né? O que não era o Cara, caso da tua mãe. que não era o caso da minha mãe, entendeu? E se fosse, tudo bem, não Tudo bem. mudaria. Uhum. Eu acho que não mudaria o cenário, mas não era o caso. Então eu acho que tudo isso torna mais caricato ainda o que Sim. aconteceu, entendeu? Ok. Ah, essa pessoa ligou em casa, eu atendi. Minha mãe não estava em casa, estava com meu irmão já tinha 13 para 14 anos na época. E eu atendi, e aí pediu pela minha mãe, eu falei que a minha mãe não estava, e daí essa pessoa começou a falar: Olha, tu sabe o que a tua mãe tá fazendo? Tu sabe o que a tua mãe é? E aí eu não conseguia falar. E eu sabia, conhecia, né? Era um parente meu, só lembrando, gente. Era uma Uhum. pessoa que eu conhecia. E aí essa pessoa falou assim: a tua mãe é uma rampeira. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Eu nunca tinha ouvido. Eu depois fui perguntar para minha mãe o que era, porque eu nem entendi o xingamento. Eu pesquisei no Google agora e o significado da palavra rampeira é mulher da vida, vagabunda e vadia. Mas eu não sabia, né? E tive que perguntar para minha mãe depois, e a minha mãe deu qualquer resposta evasiva. Uhum. E não parou por aí, essa pessoa disse que a minha mãe estava acabando com a minha vida e com a vida do meu irmão, se divorciando do meu pai, porque mulher sozinha não cria filho, e que divórcio é contra as leis da igreja, ela que se dizia tão religiosa, e que tudo que ela ia conseguir fazer era deixar no mundo um filho viciado em drogas e uma filha prostituta. Ela falou Legal. isso pra mim, repito, 10 anos e meio. Uma pessoa da minha Uma família, que me crítica conhecia. muito construtiva. Então, quando eu chorei na hora, fiquei nervosa, né? Porque Lógico. essa pessoa estava extremamente alterada no telefone, falando alto, gritando. E depois eu contei isso pra minha mãe. Gente do céu, eu tô chocada, eu não sabia É. disso, Mariane. E aí a minha mãe tentou amenizar, né? E ela tentou, tipo, dar significados evasivos para as palavras que eu não conhecia na época. E gente, eu lembro exatamente, assim, cada palavra é muito louco. Só que aí depois, isso me gerou um trauma, porque qualquer coisa Óbvio. que fosse relacionado à minha aparência ou à minha imagem com relação à manifestação da minha sexualidade, por exemplo, eu voltava para aquele Para lugar. aquele Bem que lugar. aquela pessoa disse que eu ia virar isso, sabe? Ah, E a minha mãe, ela adotou um comportamento de proteção beirando o extremo na minha leitura, e não é uma crítica à minha mãe, mas eu entendo porque que ela agiu dessa forma, porque uhum, ela sofria a pressão de não deixar isso acontecer, porque uhum. isso, por mais velado que fosse, Estavam não, esperando que isso foi dito na cara dela, que ela faria isso com os filhos. Então ela já estava tomando uma decisão difícil de se divorciar do marido sem ter, sem ter renda, sem ter emprego, sem ter estudado, porque ela casou com o meu pai no ensino médio, não tinha conseguido fazer, não fez faculdade, daí foi fazer faculdade depois de adulta, então não tinha, minha mãe não tinha profissão, quer dizer, ela era costureira, né? Tipo, é uma profissão, mas vocês sabem como que é, né? Não Não, era. Tá. não é uma coisa, né, para sustentar dois filhos e tudo mais. E tinha ali muito um pouco da pressão de que ela ia nos tirar do conforto que ter a renda de um marido em casa dava, né? A gente acabou mudando para um lugar menor. Enfim, várias coisas. Mas tudo isso gerou nela uma pressão tão grande que ela repetia isso não por mal, mas ela repetia: tu não pode virar o que aquela pessoa falou, o Como teu se irmão vocês não pode virar. tivessem um livre-arbítrio, né? Como se tudo que acontecesse com vocês, de alguma maneira, fosse culpa dela.
Era culpa da decisão que a minha mãe tomou, É, exato. Se eu que não desse certo na vida, se o meu irmão não desse é certo um na vida, trauma nas duas, né? exato. E aí esse trauma ele me afetou e ele afetou a minha mãe e o jeito que ele afetou a minha mãe me afetou também. Então eu fui duplamente afetada pelo mesmo trauma. Olha que Olha ótimo. que Não, e loucura. parece, e pelo que a pessoa falou, teu pai não teria mais nenhum, ia sair de casa e sair da vida de vocês para Mas sempre. ele fez isso, né? Não entrando nesse caso, Mariane, Nossa não ia entrar Senhora! nesse, não ia Tava entrar dizendo, nesse, tava não dizendo. ia entrar nessa coisa. Não foi logo em seguida, Mas, foi uns 5 ou 6 anos depois, mas ele ficou comprando cigarro mas por uns 10 anos. tira a responsabilidade, mais uma vez, né, e de uma maneira muito pior do pai. Do pai. Porque não é porque os Não, pais se e eu separaram acho que o pai deixa de ter responsabilidade sobre a criação dos filhos, né? que não No caso da só sobre. Mariane, provavelmente sim, né? Como ela já abriu aqui para vocês. Eu não ia abrir, mas a história dela. Não, eu acho que sim. Se algum dia meu pai e minha mãe escutar esse episódio, né? Hoje eu tenho uma relação maravilhosa com os dois, meu pai tá de volta na minha vida. Eu amo os dois, consigo falar para os dois que eu amo os dois. A gente já resolveu todas e várias questões que poderia, e tem algumas ainda que talvez nunca vão se resolver. Eu faço terapia, Uhum. recomendo que eles façam também, né? Cada um se terapeutiza como Do pode, seu quando jeito, pode, é. e quando acha que deve, né? Não culpo nenhum dos dois por nada, acho que tá tudo bem, sabe? Essa é a minha história e eu não, graças a Deus, eu não me vitimizo por ela. Ela é a forma como eu me coloquei no mundo e tal. Mas eu só queria trazer isso de que como às vezes acontece uma coisa quando você é tão pequeno e, cara, isso ainda me dói, sabe? E É. eu sei que isso ainda dói na minha mãe e isso afetou a minha relação com a minha mãe. Uma Você pessoa nunca mais esqueceu, né? aleatória do mundo lá fora veio, jogou uma bomba e Eu tive então traumas de parentes também. Eu também. Eu tinha A um parente é parente, foda, né? parente é foda. Eu tive um parente, ou uma parente, uma pessoa da minha família, isso aí, uma pessoa da família. Alguém. que Faz da minha família ela, não, né? Porque parente não é família. essa pessoa, ela repetia muitas vezes sobre a minha aparência. Que a minha orelha, gente, minha orelha. Olha a minha orelha, eu nunca fiz nada na minha orelha. Minha orelha era de abano. Olha aqui minha orelha. Mas é bonitinha a tua orelha. Claro que é A minha linda. grudadinha. A minha Claro que é grudadinha. linda. A minha orelha é maravilhosa. Mas a minha Vicky, orelha era. até que é bonitinha a tua orelha, Rê. Mas Ah, eu não teu achei. É que a cu. orelha é estranha, né? A orelha não tem orelha bonita, Não, se mas for era pensar porque bem minha assim. orelha era de abano, porque eu usava meu cabelo atrás da orelha, minha orelha estava virando de abano, porque eu falava errado, porque eu mastigava de boca aberta, porque eu isso, porque eu... E, tipo, desde muito criança, escutava isso, e aí eu só fui identificar isso quando eu achava que estava tudo bem, e a minha psicóloga começou a perguntar coisas, e eu... Ah, sabe, quando cai a ficha? Escutava desde criança. Mas, assim, é o que eu sempre digo. Quem acha que não precisa de terapia, que não tem traumas, eu te desafio a fazer um mesinho de psicólogo. Um mesinho. Isso é muito. Mesinho, 4 sessões. Tu vais achar teus traumas ali. E é maravilhoso achar trauma. Porque daí, quando tu tem algumas reações, tu entende de onde elas vêm. Entendendo de onde elas vêm, tu lida melhor com essas reações. Entende? Pelo menos essa é a minha experiência. Hoje eu lido um milhão de vezes melhor com a rejeição. E também me dou o direito de rejeitar certas pessoas e situações e coisas. No melhor sentido da palavra. Não quero. É isso aí, Renato. Muito bom. Não E é isso tu, mesmo. Vicky? Não vais contar nenhum trauma teu? É, era uma Deixa eu boa. ver. Eu tenho tantos, né? Em relação à aparência também, Pode falar cara, traumas eu que tu nunca tem com relação ao fui. teu irmão, não? Com o Lourenço, eu tenho. Lourenço, cara, ele me dá muitos traumas, né? Capaz. Ele tá aí na Mas frente, né? eu tenho um Eles têm trauma uma muito. relação tóxica, gente. Eu quero dizer isso. Ah, eu e meu irmão, a gente tem uma relação perfeita. Toxicamente perfeita. Toxicamente perfeita. É verdade. Mas, enfim. Em relação ao Lourenço, eu tenho um trauma que eu descobri numa sessão de constelação familiar. Muito engraçada, que é eu sempre me senti rejeitada pela minha mãe, por exemplo, tá? E só que eu nunca fui abandonada. Em momento nenhum. Eu tinha não era rejeição, era abandono, na verdade. Uhum. E eu nunca fui abandonada, né? Nunca fui abandonada, nunca fui abandonada. Sempre estava comigo, né?
Só que o Lourenço ele teve uma situação de saúde muito séria quando ele era muito novo, dos 3 anos aos 6 anos. Ele teve leucemia e o tratamento durou 3 anos. Então, nesses 3 anos, obviamente, as atenções eram todas dele. Óbvio, né? Só que eu tinha 5, tá? Bem quando tá formando a personalidade, né? Exatamente. Então, a minha mãe, obviamente, foi pro. E eles não ficavam os 3 anos direto no hospital, né? Ficaram no primeiro momento, e aí depois iam toda semana, toda uma vez por semana e tal. Daí, quando, né, aconteceu alguma coisa, eles ficavam uma semana, enfim, várias etapas do tratamento. Só que, nesse período, no início, que a minha mãe ficou só com o Lourenço por 18 dias, eu me senti abandonada pela minha mãe. E Então, a aí gente isso descobriu. refletiu até hoje? Até hoje. Cara, hoje a gente trata, né? A Sim. gente é bem tratável, assim, né? Mas ainda tem uns resquícios, tipo ciúme do Lourenço. Eu tive até agora, tipo, antes da gente morar junto, né, em Santa Maria, eu tinha muito ciúme do Lourenço. Proteção com o Lourenço, né? De não pode adoecer, ele não pode se machucar, eu não posso adoecer porque eu não posso passar pra ele, eu não posso pegar catapora, eu não posso pegar sarampo, eu não posso pegar nada Olha que só. gripe, eu não posso pegar nada. Então, eu fui uma guria que nunca adoeceu, porque a minha imunidade estava sempre boa, porque eu não podia passar nada pro Lourenço, nenhum vírus, nem nada. Então, acho que nesse sentido, assim, foi esse um dos grandes traumas da minha vida. E tu já pensou no teu. Olha aqui, eu fazendo a A psicóloga. terapia. É porque eu conheço a Vicky e o Lourenço, enfim, nós somos amigos. E tu já pensou no tanto de responsabilidade que foi depositado em ti lá quando tu era criança, que tu não podia passar nada para ele, e do quanto tu se sente responsável por ele até hoje? E Com ele é um certeza. marmanjo! Ele tem 30 anos. Ele é um marmanjo e Vitória ainda é a mega mãezona dele. Mas isso é uma Sim, e eu realidade. me policio todos os dias. Eu tenho um policiamento em relação. Eu conversei isso na terapia ontem. Que Eu tenho louco, isso, né? sabe? Conseguir dizer não pro Lourenço é muito mais difícil do que qualquer outra pessoa. Isso é Muito trauma. difícil. É Muito Olha, trauma, que difícil. louco. Freud explica, Freud Vicky. Muito explica. difícil, cara. Então, eu me sinto mal e culpada de dizer não pro Lourenço até hoje, assim. Porque a responsabilidade e ainda. E claro, né, essa questão de cuidar do Lourenço, como a gente estava com um trauma, né, por ele ter adoecido, esse cuidado sempre foi. A gente sempre teve um maior cuidado com ele, com o que ele comia, com o que ele não podia tocar nos bichos, não podia pegar doença, não podia nada. Ele não podia tomar vacina, pra você ter noção. Hoje ele toma, tá? Hum, Mas ele não podia tomar vacina, por exemplo. Mas, que e claro, loucura. isso gera, e não é em mim só, tá? Em toda a minha família. Eu Sim. tô pensando, eu acho que lá em casa, então, meus dois irmãos talvez também foram afetados com a doença que eu tinha. Porque minha Sim, e irmã, minha mãe teve que é, demandar muita energia, muita atenção para mim, para que eu ficasse boa sim, como eu tô hoje, porque senão eu podia estar, infelizmente, incapacitada de andar e com os membros atrofiados, enfim, que é o que aconteceria com uma pessoa que não tivesse os cuidados que eles tiveram comigo, né? a Fefe, minha irmã mais velha, eu não tenho só o Lourenço, né? Eu tenho uma irmã mais velha e ela é 8 anos mais velha que o Lourenço. 8 anos mais velha que eu, 10 anos mais velha que o Lourenço. Então, quando o Lourenço desceu, ela tinha 13. Então, ela conseguia, eu acho, ver Desceu, melhor. Hã? desceu, Lourenço desceu. Nasceu, tu falou? Nasceu, o Lourenço nasceu? Eu Ela entendi, tinha 10 desceu, anos que quando o Lourenço horror. nasceu. Tava, Ela, é. eles têm 10 anos de diferença. E eu vejo que ela conseguiu enxergar esse cuidado e ela sempre criticou muito depois, né? Depois do tratamento, depois que ele curado, né? 100%. Ela sempre criticou muito essa questão, tipo, vocês estão protegendo demais Lourenço, vocês estão protegendo demais Lourenço, vocês estão protegendo demais Lourenço. Só que tanto ela, tanto eu, quanto todo mundo da minha família, sempre protegemos demais Lourenço. Realmente. Só que ela consegue ter olha isso que Ela conseguiu, ela ela, consegue ter uma ela visão mais conseguiu. racional da coisa. Eu brigava no colégio com as Lourenço. Cara, até hoje, né? Não Vi que preciso. tu ainda faz isso.
Inclusive, eu brigo até hoje por causa do Se o Lourenço. Lourenço vier e dizer assim, eu quero uma bacia de sucrilhos, a Vicky Não, vai, agora não. Não, claro, essas vontades Lô, eu não faço. pega, Vontade eu não Lô. faço, mas eu defendo muito. Eu defendo muito. Cobro em casa, mas fora eu defendo. Não, eu acho que isso é muito bonito entre irmãos, eu acho que essa relação é muito bonita, mas tem que também ver da onde vem, né? E até onde a gente está deixando, tá incapacitando o outro, Uhum. né? Por um excesso Tanto de é que ele intimidade. fala hoje, né, que ele saiu de casa para poder crescer, porque em casa ele ia ser sempre o bebezinho da mamãe. Que bom que ele tem essa Ele noção, saiu né? de casa cedo, né? Faz 9 anos que ele saiu de casa, eu acho. Pra 10 anos, morar uma com a coisa assim. Vicky. Não, foi morar sozinho, veio pra cá morar sozinho. Eu só vim Mas não depois. aguentou, Vitória teve que ir com ele. Ah, Não, acho que ele não tá aqui, mas eu ia dizer pra ele contar a história. Ele implorou pra eu vir, tá? Eu Ele também sei, sente falta da maninha. eu sei. de alguém, né? Acho que a gente faz essas brincadeiras, eu acho que eu pedi pra te falar, achei que ele estava aí ouvindo, porque Ele esse é recém o saiu pra grande, aula. acho que esse é o grande desafio, né? Para os nossos ouvintes saberem, o Lorenzo, ele é o grande curador do nosso conteúdo, geralmente ele fica sentado na frente da Victoria dando opiniões que ninguém pediu. Isso. É, Exatamente. Mas ele faz propaganda exatamente. pra gente. Isso, exato. Faz, claro. Mas o que eu ia dizer é que, como é difícil, às vezes, a gente falar sobre um trauma ou sobre uma situação traumática que envolve a pessoa com a pessoa. E o quanto Aham. isso é importante. Eu Graças a tinha. Deus, o Lourenço também consegue falar. Desculpa, Mário, mas ele também agora. Eu chego pra lá, cara, eu não sou tua mãe, eu tô fazendo tudo pra ti. Ele, não, mas eu não te pedi, querida, tu tá fazendo tudo pra ti. É, que A gente conversa muito sobre isso. a Porque gente realmente, assume esses comportamentos, né? porque realmente ele falou, tá, mas tu deixa eu fazer o quê? Tipo, se eu vou lavar a louça tá errado, se eu vou cozinhar tá errado, se eu... daí tipo, claro que hoje a gente já, né, consegue dividir e organizar a casa. Mas no início, realmente, eu gosto do jeito que eu lavo roupa, que eu lavo louça, que eu cozinho na minha cozinha. Então, cara, é óbvio que eu não deixo espaço também, sabe? Ô, Então a gente Vicky, quer vir conversa morar muito por isso. comigo? Um pouco tóxica, eu achei, Quer vir Victoria. morar comigo? Eu deixo lavar a casa, lavar banheiro, lavar a louça. Não, mas Tudo agora do deixa eu seu dividir, Renata, jeito. tá? Eu dividi. Ah, Daí tu cozinha, então. É, achei um pouquinho tóxica, tá, Vicky? Dá uma olhada aí. Não, tô tratando, tô tratando. Tratando. Tá trando, tá tô trando. tratando. Mas é Ai, isso, gente. Eu acho que esse é o recado, né, do episódio de hoje, que é realmente tentar identificar, né, aonde estão, da onde vêm os nossos comportamentos, quando você vê que é um comportamento, às vezes, como eu contei do meu, muito estranho, assim. Eu tenho trauma de briga em festa, porque isso aconteceu uma vez e aquilo ficou gravado na minha cabeça. E, cara, quando acontece uma briga do meu lado, eu não sei ser aquela pessoa que fica assim, briga, briga, uhul, É, bate. eu também não sei. Eu me cria um negócio, uma coisa horrível. Eu não sei explicar. E assim como acho que vários é outros que agora eu não consigo nem lembrar, mas olha, eu acho que trauma eu devo ter em ordem alfabética. tipo isso. Não, E, pra ter trauma tem que ter parte 1 e 2. E existem várias abordagens terapêuticas, né, gente, para lidar com trauma. Tem essas quando a gente fala em faço terapia, acho que é importante. Eu tô falando hoje muito que eu acho que é importante as coisas, né, mas enfim. Eu tenho uma amiga que uma vez me disse que ela não acha, não se sente confortável e não acha produtivo sentar com uma pessoa estranha e ficar falando sobre a vida. Uhum. Esse não é o único tipo de terapia que tem, então dá para trazer, né? Que existem essas mais cognitivo-comportamentais, tem disposição, tem essas de abordagens mais holísticas, meu Holística. Deus, a minha mãe é terapeuta holística e eu errei o nome. Então, Eu né? também sou, Mariana. Mas eu convivo com isso há, tipo, 25 anos, né, Vicky? Como é que eu não consigo falar o nome, tá ligado? Acho que essa coisa de lembrar que, às vezes, se você não consegue falar sobre algo, dá para fazer uma série de outras terapias que te levem a lidar com aquilo de outras formas, né? E a se Uhum. organizar. A gente sempre fala aqui de constelação, meditação, reiki, barra Access e várias outras e qualquer coisas que vocês acreditem ou achem que vai funcionar para vocês. Não é só É, sentar com alguém e conversar. Se às vezes é tão difícil conversar, encontrar outras abordagens. Mas, exato. cara, se um trauma está afetando a forma como você lida no seu dia a dia, com você ou com os outros, e às vezes com o trabalho, tem que fazer alguma coisa com Tem que relação fazer a isso, alguma gente. coisa.
E Tem que fazer. opções hoje em dia é o que não faltam, assim. Se alguém quiser me pegar como exemplo, eu faço tudo. Eu já fiz tudo também. Eu já fiz tudo. E quero dizer que foi muito bom. Cada uma delas, porque são coisas que eu acredito. E junto com isso, eu me aproximei muito de Deus. Eu acho que quando a gente tem... Isso eu tô falando de mim, né? Quando eu consegui essa aproximação de Deus que eu não sabia que existia, ficou tudo melhor, mais fácil, e as soluções apareceram na minha vida. Então a gente estar aberto. A gente conversa muito aqui, fala muito sobre terapia, mas por que muitas pessoas não fazem? Porque realmente, gente, não é fácil mexer na caixinha que a gente tem lá dentro. Não é fácil levantar o tapete e esfregar de bom brio aquela sujeira que a gente colocou ali embaixo há tantos anos. Não foi fácil identificar que uma pessoa da minha família tinha colocado um trauma a respeito da minha orelha, né? Das minhas feições físicas. Então não foi fácil, mas eu costumo dizer que se isso puder te encorajar, é que dói, mas dói uma vez só, para nunca mais doer. Porque quando a gente, né, quando a gente identifica a origem do problema, cara, é o primeiro passo da cura, sabe? Então, só vai. Se tu quiser, ó, pode mandar um direct lá pra gente. Marcar uma sessão de reiki comigo, propaganda do dia. A Vicky faz reiki, que eu já ouvi, eu não fiz ainda Vicky, com a Vicky. Mas eu tô agora na fase barras e axis. A Que também é muito psicóloga bom, tá? a psicóloga não largo. E aí, se vocês quiserem indicação, gente, eu indico mesmo. Eu sou cachorrinha das minhas amigas, eu indico a Vicky para fazer reiki, a Júlia, a Berta para fazer barras, a minha psicóloga Flaviana maravilhosa. Então, assim, são várias ferramentas que a gente tem para se manter estável, pelo menos, né? É isso aí, galera. Então, sobre traumas, cada um contou um? Só um? Cada uma contou um. Só um. É o que dá Só um. no tempo do episódio, né? Eu já tô aqui falando para vocês que a gente já tá meio estourada de tempo. Mas acho Se que a gente for contar todos, tem que ter partir até 10. Isso. Que fique a reflexão, né? Não se sinta mal por ter, não se sinta fraco por ter. E se te afeta, procure ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda. Que vale a pena, gente. Juro, vale a pena. Nem que seja olhar para o céu e orar, porque ele vai te ajudar. Tá bom? É verdade. Fechou? Um beijo! Beijo! Beijinho de Beijo. traumas. Um beijinho traumático para você. Beijo. Beijinho de uma traumatizada. Tchau. Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!